Olá, meu querido, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um dos irmãos. Estava pela manhã fazendo a minha devocional e lendo o texto do livro de Ruth e anotei algumas questões ali naquele texto que podem e vão falar muito ao nosso coração. Eu creio que Deus tem uma palavra para você que está enfrentando alguma dificuldade, para você que está vivendo um momento da sua vida que você sente que está passando por um vale difícil de superar, uma circunstância, um momento da sua vida difícil de passar. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Fique aí com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai meditar na história de Noemi. Olá, meu querido. A história de Noemi traz uma história de uma mulher que passa por muitas dificuldades na vida. Aliás, muitas pessoas comparam a história de Noemi com a história de Jó, uma história tão conhecida de muitos sofrimentos permitidos pelo Senhor e que trazem para a gente aprendizado. Eu costumo dizer que é muito bom quando a gente aprende com os problemas dos outros. A gente não precisa passar pelas mesmas circunstâncias. E eu creio que a história de Noemi é uma oportunidade dessas, de você aprender com o problema do outro. Noemi passa por algumas circunstâncias em sua vida e eu quero meditar nelas junto com você. A primeira coisa é que Noemi enfrenta pobreza e fuga para Moabe. Noemi morava em Belém junto com seu marido, com seus 2 filhos. A palavra Belém significa casa do pão, mas a casa do pão estava sem pão, porque uma grande fome aflige Belém. No meio dessa circunstância, onde a despensa está vazia, onde o forno está frio, onde não existe comida na mesa, eles decidem fugir para Moabe. Mas será que fugir é a melhor opção? Será que diante de uma dificuldade como essa, que no caso de Noemi beirava dificuldade financeira, abrangia ali essa questão de não ter recursos, será que fugir é a melhor solução? Para Noemi não foi, nem para o seu marido, nem para os seus filhos. Eles decidem, diante das lutas, das dificuldades, fugirem para um lugar distante, achando que teriam melhor condição de vida, mas isso não se mostra eficaz na vida deles. Eu lembro quando Abraão enfrentou dificuldade semelhante, ele também foge para o Egito, e é lá no Egito que as coisas vão começar a se complicar para ele, porque lá ele desenvolve o hábito de mentir, lá ele desagrada a Deus. As coisas não vão muito bem quando a gente decide fugir. A gente precisa enfrentar as nossas dificuldades, as nossas lutas. Elas vão proporcionar crescimento, elas vão proporcionar confiança em Deus. Quando você enfrenta seus problemas e as lutas que Deus permite que você alcance, o Senhor está ali exercitando o seu caráter, a sua fé. Mas o problema de Noemi não se torna apenas a pobreza e a fuga. A verdade é que chegando em Moabe, vivendo lá em Moabe depois de algum tempo, Noemi começa a sofrer perdas e, por consequência, a solidão. É muito ruim perder qualquer coisa. A gente fica desesperado quando a gente perde a nossa carteira, quando a gente não acha o celular, mas não tem nada pior do que perder pessoas. Quando a gente perde pessoas, quando a gente deixa de conviver com elas, e talvez este esteja sendo o seu drama. Você perdeu pessoas, você sente falta de alguém, ou para a morte, ou para a distância, e isso tem afligido o seu coração, isso tem causado ali uma angústia. O vale que você tem passado é o vale de perdas emocionais. Noemi viveu circunstâncias semelhantes porque o marido dela morre, ela se torna uma viúva.
Mas uma viúva com filhos, homens, naquela época, ainda não era tão pobre coitada. E o Senhor permite que os filhos dela também morram. Quando você começa a achar que a situação não é tão ruim assim, afinal de contas ela tem filhos, os filhos dela também morrem. E Noemi começa a viver um processo ali de solidão, e isso vai gerar consequências para o seu coração. Ou seja, concorde comigo que a história de Noemi é bem parecida com a história de Jó. É a figura feminina ali que se equipara a Jó, que se equivale a Jó. E Noemi começa a viver ali um processo de se sentir sozinha, distante. Para piorar a situação, os filhos de Noemi já haviam casado. E isso era até bom. Noemi podia ter ali as suas noras. Mas a palavra de Deus nos diz que, além das despedidas involuntárias, a morte do marido e a morte dos filhos, Noemi acaba vivendo um processo de despedidas voluntárias. Ela ainda tinha suas noras. E pelo decorrer da história, a gente vai perceber que ela tinha conquistado apreço, carinho no coração dessas noras por ela. E a gente acredita que isso era recíproco. Só que no meio da solidão, da angústia, Noemi começa a querer afastar as pessoas que estão próximas. Às vezes a gente faz isso. Algo acontece em nossa vida e a gente vai permitindo que essas circunstâncias mobilizem o nosso coração de tal maneira que a gente começa a afastar as pessoas que estão próximas. A gente começa a descontar em cima delas. A vida nos atirou pedras e a gente pega essas mesmas pedras e atira nas pessoas que estão próximas a nós. Pessoas que poderiam nos ajudar, pessoas que poderiam amenizar essa solidão, amenizar essa dor. Se você olhar para o lado, você vai ver gente que está aí passando por esse momento de dor junto com você, que também tem os seus problemas, mas ainda assim está do seu lado. E não cabe a nós, e não é a vontade de Deus para nós, que a gente pegue justamente essas pessoas que estão do nosso lado e torne a vida delas uma vida um pouco mais complicada por causa de nós, por causa daquilo que a gente está vivendo. Noemi vive esse momento de despedida voluntária, porque ela pega as suas noras e fala: olha, Orfa, Ruth, eu não quero mais saber de vocês podem ir embora, voltem para a casa dos seus pais, eu já estou aqui sozinha mesmo e aqui eu vou ficar, não se prendam a mim. Toma cuidado para você não afastar as pessoas que estão do seu lado. Em quarto lugar, Noemi vive um momento de amargura e autopiedade. Sabe aquele momento da vida que você diz para si mesmo: ó, coitado de mim, ó, quão sofredor eu sou. Antigamente tinha um desenho, e o desenho mostrava alguns animais ali, e dentre eles tinha uma hiena que ficava dizendo assim: ó vida, ó céu, ó amargura, ó tristeza. Era o pessimismo em pessoa, era a amargura em pessoa. Noemi vive um momento assim de amargura. Eu não estou dizendo que Noemi não tinha motivos para estar triste, não. Noemi tinha todo motivo para estar triste, todo motivo para estar chorosa. Mas a gente que confia em Deus, a gente que tem fé no nosso Senhor, a gente não pode permitir que a amargura tome conta do nosso coração. Porque como um câncer, como uma doença contagiosa, isso vai se alastrar por todos os segmentos de nossa vida. Uma pessoa amargurada, ela amargura o seu lar, ela amargura os seus relacionamentos, ela amargura o seu casamento, ela amargura o coração dos seus filhos. Uma pessoa sentida, amargurada, ela traz uma nuvem negra na cabeça dela que vai contaminando ali todo o seu ambiente. Assim como a adoração contamina de uma maneira boa, perfuma todo o ambiente, a amargura também traz o seu fedor a todo o ambiente, a todos à sua volta. Não se torne uma pessoa amargurada. Nem tenha pena de si mesmo. É muito ruim quando a pessoa chega nesse aspecto de ter pena de si mesmo, porque isso talvez revele que ela não tem mais esperança. Então eu quero convidar você nessa hora para abrir mão da autopiedade, da amargura e se concentrar naquilo que de fato pode resolver o seu problema. E eu vou trazer aqui algumas soluções que eu percebi na vida de Noemi na minha devocional de hoje. Olhe para o amor das pessoas. Esse é o primeiro conselho.
Está passando por um momento difícil, um momento de luta, repare nas pessoas que estão ao seu redor. É muito provável que exista alguém perto de você que te ama, que está junto contigo, que em meio às lutas não te abandonou, que está ali ainda, mesmo que recebendo pedrada às vezes, está do seu lado, caminhando com você e tentando te ajudar. Quando Noemi dispensa as suas noras, Ruth fica com ela. E Ruth é essa pessoa para Noemi. Ruth é essa pessoa que Noemi vai perceber amor, vai perceber cuidado, vai perceber atenção. A gente percebe isso no comportamento e nas palavras de Ruth. Se você parar para pensar, que é uma maior declaração de amor que eu lembro que uma pessoa faz à outra na Bíblia, não é de um namorado com a namorada, de um noivo com a noiva, de um marido para a esposa ou vice-versa. A maior declaração que eu consigo ver ali de amor de um indivíduo para outro, não de um indivíduo para Deus, mas de um indivíduo para outro, é uma nora revelando ali o seu apreço, o seu cuidado, o seu carinho para uma sogra. A palavra de Deus nos diz que Ruth fala para Noemi: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Veja que declaração de amor incrível. E isso é possível porque certamente Noemi conquistou o amor de sua nora. Às vezes existem sogras, pessoas, parentes, que fazem esforço para afastar as outras pessoas e no momento da dificuldade ela não vai encontrar essas pessoas por perto, porque ela fez tudo na vida para afastá-las. Ela fez tudo na vida jogando pedra nelas, para fazer com que no momento da dificuldade ela não tivesse ninguém por perto. Noemi certamente conquistou apreço, carinho das suas noras, a ponto de que Ruth faz uma declaração dessas para ela. Talvez existam pessoas ao seu redor que estejam dispostas a fazer declaração parecida. Talvez você não tenha conseguido afastar todos ainda. Talvez nessa sua amargura e tristeza ainda existem pessoas que não desistiram de você. Preste atenção nisso. Isso é importante. Uma outra coisa que eu queria que eu percebi ali no texto bíblico: olhe para o amor de Deus. Perceba o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus está no controle de tudo. Isso é um conceito bíblico ali que a gente encontra em vários momentos. A soberania de Deus nos prova isso. Não tem nada que foge do controle de Deus. Abimeleque não morreu e de repente Deus falou: caramba, aí morreu, e agora? Tudo estava programado no coração de Deus. Tudo estava programado, inclusive as perdas. A nossa vida é uma vida em que a gente perde, inclusive pessoas. A gente só para de perder pessoas no dia que o perdido for nós. No dia em que as pessoas se despedirem da gente. Esse é o momento em que a gente para de perder pessoas, perder coisas. Porque até esse momento a gente vai perder pessoas, vai perder oportunidades na vida. Olhe para Deus, olhe para o amor de Deus. Creia que Deus tem um plano acima da dificuldade. Creia que Deus tem um caminho excelente, mesmo que esse caminho passe pelo vale da sombra da morte. Davi, consciente disso, fala: olha, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi tem tanta consciência que Deus está cuidando dele, protegendo ele, que ele vai dizer: olha, eu tenho plena convicção de que Deus está comigo. E por último, não feche o livro antes do fim. Não olhe para a sua vida e pense: está tudo acabado, está tudo terminado, não tem mais solução, não existe mais alternativa. Jesus se encontra uma vez com um paralítico. Ele estava há 38 anos à beira, naquela circunstância, esperando alguém ali jogar ele num poço para que talvez ele fosse curado. Elias, quando se vê sozinho numa caverna, mesmo depois de Deus ter dado uma vitória esplendorosa para ele, Elias pede para morrer.
Mas nem para o paralítico, nem para Elias era o fim da história, era o último capítulo. Se você para de ler a Bíblia nesses trechos e fecha ela, você perde o melhor da história, que é o final. No final da história, o paralítico é curado. No final da história, Elias, mesmo em meio a uma depressão, é reanimado, é reavivado, renova as suas forças em Deus. Se você chegasse para Abraão com 99 anos, você olharia para Abraão e falaria: caramba, é um fracassado. Ele não tem filhos, é velho, Deus fez uma promessa para ele e não cumpriu. Talvez se você voltasse no tempo, você estivesse vivendo aquela época, você olharia para um homem de 99 anos e diria: não tem mais solução nenhuma para essa vida. Eu sei que você não está sofrendo há 99 anos. Eu sei que você não está esperando há 99 anos. Mas se Abraão esperou 99 anos e se tornou vitorioso aos 100, eu creio que a vitória de Deus ainda pode chegar na sua vida. Eu creio que mesmo em meio à amargura, à luta, você vai viver, você vai renovar as suas forças, você vai ter esperança e você vai experimentar coisas muito boas que ainda estão por vir. Eu creio nisso. Você crê também? Que Deus abençoe sua vida e faça desse momento de vale que você está enfrentando e que você vai superar um momento de muito crescimento, muito aprendizado. Você vai crer e vai entender que Deus é soberano, é poderoso e está no controle da sua vida também. Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti abençoe a sua vida, guarde os seus, a sua família, reanime o seu coração. Essa é a minha oração para você hoje. Que Deus te abençoe.